De Olho na Cidade de volta. Agora estou recebendo aqui um jovem autor campista, psicólogo, que está lançando um livro em Campos, O Segundo Armário, Diário de um Jovem Soropositivo. Bom dia, Salvador Correia. Bom dia, Leonardo. Prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre HIV e AIDS, que é tão importante. Com certeza. Ainda é um grande tabu para a sociedade, não é, Salvador? Sim. Infelizmente, a sociedade ainda precisa abordar cada vez mais esse tema, né? A gente percebe que é um tema muito importante, principalmente nesse momento que a epidemia segue crescendo, né, em alguns grupos da sociedade. Conta da sua experiência, Salvador. Como que você começou? De onde que teve a ideia do livro? Foi a partir de uma experiência própria sua, né? Uma coisa que de uma situação que aconteceu e você tomou isso da melhor forma, né, e lançou o livro. Conta pra gente. Exatamente, né? Esse aqui é o livro, né? O Segundo Armário, Diário de um Jovem Soropositivo. E esse livro, ele foi escrito a partir do meu blog. Aliás, esse é o seu exemplar. Ah, obrigado. Muito obrigado. A honra. E foi uma experiência inicialmente muito difícil, né? Porque quando eu me descobri com HIV, eu tinha a sensação de que meu mundo tinha acabado, né? E eu não sabia muito o que fazer, para quem contar, como contar, né? A minha grande preocupação era a minha família, né? A primeira grande preocupação. E aí eu comecei a escrever todos os sentimentos num blog, né? E daí, ali foi um espaço inicial que serviu como uma base de apoio para mim. Não, tudo começou então com o blog, do blog veio a ideia do livro em seguida, não foi? Exatamente. A sensação inicial era que eu não tinha chão, né? Eu não tinha como contar para minha família naquele momento, porque eu só ficava imaginando como que poderia ser a reação da minha mãe, né, dos meus familiares, dos meus amigos. E eu me confundia com o próprio vírus, né? Essa foi a situação. E ali no blog eu comecei a relatar as sensações iniciais dessa vivência, né? Eu lembro muito de uma frase, de uma expressão do Herbert Daniel, que ele fala que a epidemia de HIV/AIDS tem duas vertentes. Uma é o vírus biológico, que é justamente o vírus que causa a AIDS, o HIV propriamente, e o outro é o vírus ideológico, que é a base do preconceito e da discriminação. E eu pude sentir na pele, nesse início, esse vírus ideológico que o Herbert Daniel tanto fala, né? E aí o blog ele era uma forma de colocar para fora esse sentimento de angústia, de tristeza e, por vezes, muita depressão. Eu comecei a escrever quando eu tinha 3 meses de diagnóstico, então era bem recente, e continuei escrevendo até alguns anos depois. Salvador, e além do livro, né, que você já contou, que você teve como base, né, que ajudou você a se estruturar nessa fase difícil, nas pessoas, quem que você teve mais apoio? Na família? Como que sua família reagiu? Como que você levou isso? Porque a gente tem que ter uma base também familiar, de amigos, né? Você às vezes precisa contar para alguém, precisa falar. Você manteve um tempo em segredo? Você logo assumiu para alguém, falou? Teve ajuda psicológica de alguém? Porque você, como psicólogo também, né? Deve ter uma base melhor de emocional para você saber lidar com isso tudo, né? Olha, eu achava que eu era a pessoa mais livre de preconceito do mundo. E quando eu me descobri com HIV, eu percebi que eu tinha muitas questões introjetadas em mim e eu não sabia. Então, assim, ser psicólogo naquele momento, eu não sei até que ponto me ajudou ou não. Mas eu não tive uma base inicial, assim, da minha família, mãe, pai e irmãos, né? Eu tive uma base inicial do meu primo, e ele foi, assim, crucial, porque logo que eu saí do laboratório e abri aquele exame, o médico segurou meu braço na rua e falou, fique tranquilo, que você pode jogar bola e ser feliz. Eu costumo falar que se eu tivesse uma bola naquela hora, eu jogava na cabeça dele, né? Porque dá esse diagnóstico tão grave. E na rua, desse jeito que foi, para mim foi bem desconcertante. E aí eu fui refazer o exame, né? Nisso que eu refiz o exame,
Logo no laboratório, eu comecei a chorar, né? As lágrimas saíam quase que compulsoriamente, eu não tinha muito controle sobre ela. Você sabe dizer o que passava na sua cabeça no momento? A sensação era de morte. Eu tinha a ideia de que eu ia... É uma morte, mas não é só uma morte física, né? É uma morte social. Eu tinha a sensação que dali para frente eu não ia poder mais namorar, eu não teria mais condições de me relacionar com alguém, eu não teria mais condições de... Eu me olhava no espelho e via o vírus, eu me confundia com esse próprio vírus. E isso para mim foi o mais difícil de lidar, e eu acho que é o mais difícil de lidar até hoje. Né? Daí a expressão o segundo armário, né? Considerando que o primeiro armário foi a minha homossexualidade, o segundo armário, né, que é a descoberta da sorologia do HIV, me aprisionou também, me colocou dentro de um lugar como se eu não fizesse parte mais da sociedade. E eu precisei muito desse apoio de alguns amigos inicialmente, do meu primo, depois a minha família foi mais para o final, foi depois de 1 ano e meio, 2 anos que eu consegui falar para eles. Mas esse armário é um armário muito difícil. Né? Não estou querendo dizer que todo mundo precisa falar a sorologia assim que se descobre, porque isso é uma atitude muito difícil e uma decisão sempre delicada, porque a gente nunca sabe como é que vai ser a relação do outro e cada um sabe, né, onde que o calo aperta e o que vive dentro de casa. Né? Mas certamente você tocou num ponto importante, é preciso ter uma base. Essa base pode ser amigos, pode ser família, pode ser colegas de trabalho. O importante é não sentir que está sozinho, né? Exatamente. Porque essa sensação, ela te mata, né? Você entra num processo de tristeza muito grande que pode envolver um pouco até um quadro depressivo, né? Considerando que a depressão é o transtorno mental que mais acomete pessoas com HIV. Então, assim, e levam algumas dessas pessoas, infelizmente, ao suicídio. Seja o suicídio de você se matar efetivamente, ou um suicídio velado, que é não tomar medicação, que acaba, consequentemente, tendo AIDS. Entendi. Salvador, você no livro você usa o codinome Gabriel, não é isso? Isso. Você começou a escrever o livro no momento que você ainda não tinha saído do segundo armário, correto? Exatamente. O Gabriel, ele surgiu, né, como uma proteção, né? Era uma forma de eu conseguir apresentar uma identidade para alguém, para as pessoas, e ao mesmo tempo ter uma certa privacidade acerca do meu nome, né? E aí eu usei esse pseudônimo. E o Gabriel, eu escolhi o nome Gabriel, porque o Gabriel seria o meu nome, e coloquei até um sobrenome que foi o de Souza, que foi uma alusão ao Herbert de Souza, o Betinho, que foi um grande militante da luta contra a AIDS, e o Abreu, em homenagem ao Caio Fernando Abreu, que também foi vítima da AIDS, assim como o Betinho. Isso, para mim, foi uma forma de lidar com o diagnóstico. Mas no próprio livro, eu acabo saindo do segundo armário, né? Eu saio do segundo armário no próprio livro, mato o Gabriel no bom sentido, né, porque ele foi importante para mim, e deixo emergir o Salvador Correia. Mas depois do lançamento do livro que você revelou para sua família, para os amigos? Na família foi um pouquinho antes, né, porque eu tive que preparar a minha mãe antes de fazer uma exposição, né, que é intensa, né, e que as pessoas falam que é uma atitude de coragem, mas eu costumo falar que a atitude de coragem maior é você se abrir a nova ideia e a quebrar seus preconceitos e seus estereótipos, né? Como sua família reagiu, Salvador? Olha, a minha mãe chorou muito no início, né? Eu lembro que eu fui para o quarto, estava eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, né? E a gente começou a conversar bem devagar sobre a situação, e a minha mãe entrou em desespero, né? E meu pai, por incrível que pareça, né, que sempre foi uma pessoa mais recatada, ele não era muito de expressar seus sentimentos, ele foi super firme nesse momento. Foi uma base certamente importante para minha família e para minha mãe. Com certeza, a família é sempre importante. E foi muito difícil esse momento inicial, né, porque eu estava à distância, morando no Rio,
e eu não sabia exatamente como poderia colaborar, como é que eu poderia ajudar a minha família com informações claras e precisas. Porque eu acho que outra base do preconceito é a desinformação. A gente evoluiu muito nesses 30 anos de epidemia acerca do combate ao vírus biológico, né, com medicações hoje que permitem a pessoa soropositiva viver praticamente bem, ter uma vida normal, com alguns cuidados, né, tomando a medicação, mas a gente precisa evoluir ainda mais no combate ao preconceito e à discriminação que causam a morte social de muitas pessoas até hoje. Você tocou nesse ponto. Você já sentiu na pele esse preconceito? Já senti. Discriminação direta? Já senti algumas vezes. Você pode contar alguma experiência? Posso, inclusive todos estão no livro. Não, eu vou conferir, com certeza. Cheguei em casa e vou começar a ler. Uma experiência que foi muito dolorosa para mim foi logo na minha primeira consulta, que foi numa instituição de referência em infectologia no Rio de Janeiro. E a médica, ela falou falou coisas horrorosas para mim, né, de cunho homofóbico. Vocês levam essa vida? Ela nem me conhece, ela não sabe nem que vida eu levo. Nossa, um profissional de saúde. Uma profissional de saúde. Foi uma atitude horrorosa dela, sabe? E ela começou a falar coisas horrorosas, assim, e me marcou. Eu saí de lá com uma vontade de abandonar o tratamento, de não voltar mais. Isso me preocupou, porque é claro que depois eu repensei sobre isso e continuei o tratamento, mas se ela fala isso para uma pessoa que está sem nenhuma base e nenhum apoio, como é que fica a vida dessa pessoa? Será que ela de fato abandona o tratamento? Uma outra situação foi numa dentista. A dentista, ela vinha com um questionário, e no questionário dela a única pergunta que tinha sobre a situação de saúde era se você tinha ou não HIV. E eu respondi, fui franco, disse que sim. E ela simplesmente me tratou super diferente a partir dali. Ela veio com água sanitária, com sabão e jogava aquele recipiente que a gente cospe, né? Sim. E ela pegou todo o aparelho que ela usava, ela entregava à sua auxiliar e falava, coloca com urgência para desinfecção. E isso me deixou super mal. Eu saí de lá muito mal, escrevi uma carta para ela, explicando todas as sensações, principalmente dizendo para ela que ela precisava esterilizar a alma dela, porque o vírus do preconceito é um vírus tão mortal quanto o HIV e que ela precisava repensar um pouco essa situação. E terceiro momento de discriminação foi numa relação afetiva. E para mim aquilo foi a gota d'água, que eu já estava totalmente envolvido, a gente estava gostando e um vírus ele foi capaz de destruir uma relação. Você estava conhecendo uma pessoa e a pessoa depois descobriu, ou você contou para a pessoa? Eu contei para ele e ele simplesmente não suportou, ele bebeu durante 24 horas, desesperado, depois apareceu lá em casa totalmente louco, e aí falou que ia viajar para pensar um pouco no assunto, e quando voltou falou que não suportava esse diagnóstico. Eu sei que foi doloroso também aquele momento, também para ele, mas para mim foi muito difícil, porque eu saí daquela relação achando que eu nunca mais ia conseguir alguém. Felizmente eu estava errado. Depois eu consegui também coisas boas. Salvador, mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco do seu trabalho na ABIA, né? Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Fala um pouco do seu trabalho na ABIA, o que você faz lá? Então, depois que eu descobri o diagnóstico, eu até então trabalhava no campo da saúde mental, e eu resolvi buscar instituições que trabalhassem com a temática de HIV e AIDS. Isso depois que você descobriu o seu diagnóstico? Depois que eu descobri o diagnóstico. E a BIA, ela foi uma forma foi um espaço que eu encontrei para colocar na prática esse trabalho de HIV e AIDS. Eu entrei em 2013 lá, 2013, e estou até hoje lá. Hoje eu estou na coordenação da ABIA
É uma ONG que foi fundada pelo Betinho Herbert de Souza em 1987 para fazer com que o governo brasileiro implantasse uma política eficaz no combate ao HIV e à AIDS. Né? E a Bia, não só na Bia eu consegui fazer um pouco esse trabalho que eu queria, mas também a partir do lançamento do livro, porque eu percebi que muitas pessoas recém-diagnosticadas entravam em contato comigo, por e-mail, pelo Facebook, para poder... Isso por causa do blog? Por causa do blog e do livro, né? Também depois do livro, que eu lancei um e-book em 2014. Ah, sim. Antes de lançar a versão impressa, você lançou Lancei um e-book. O e-book ele não está completo, ele faltou alguns textos, né? Mas depois da versão impressa, eu incluí esses textos que falam sobre o diagnóstico para minha mãe, né, e tal. E com o livro, com o e-book, eu percebi que muitas pessoas se identificavam com as coisas que eu falava, porque é muito real. O livro ele traz uma vivência da sorologia não é viva com AIDS e seja feliz, ou viva com HIV e seja feliz. Não é autoajuda. Ele mergulha nas dores e no sofrimento dessa vivência inicial e depois ela vai sendo elaborada no decorrer do tempo, né? É comum o jovem que é recém-diagnosticado, ele procurar também identidades próximas da dele, não é? Procurar histórias parecidas também, até para ele se confortar também e ver que não está sozinho nessa, não é isso? Com certeza, isso é muito comum e felizmente existem hoje alguns jovens que têm sido protagonistas nesse processo de dar um apoio para as outras pessoas e isso é super importante, né? Eu recebi muitos relatos de pessoas muito emocionadas, pessoas que às vezes estavam sem vontade de viver e quando leram o livro perceberam que a vida pode continuar depois de um diagnóstico tão difícil como HIV e que, enfim, que a vida ela é soberana, né, Léo? A gente se encontra às vezes num momento difícil, mas a vida é soberana e ela mostra pra gente depois que muita coisa pode acontecer, né? Existe muita vida após o HIV e a descoberta da sorologia. E eu fui descobrindo isso no decorrer dessa escrita, né? Desse diário, que é o livro. E a música para mim foi fundamental, né? Eu escutava algumas músicas de uma forma muito intensa para conseguir lidar com esse diagnóstico. Isso para mim foi muito importante. Eu até criei uma playlist no Spotify, que se chama O Segundo Armário, Músicas do Livro, né? E o livro ele pode ser adquirido também pelo site da editora. As pessoas às vezes perguntam onde é que você pode comprar? No site da editora. Já vamos falar disso aí. Tá bom. Salvador, como que você trabalhou, o trabalho realizado na Bia, né? Na Bia, tanto também quanto você diretamente com os seus leitores, para desmistificar a questão que ainda é muito latente na cabeça das pessoas de que a AIDS vou usar até um termo aqui, mas que era comumente usado nos anos 80, o câncer gay, né? Como se fosse uma doença que só os homossexuais estivessem, em sua maioria, nessa doença. E esquecem também que, às vezes, homens casados, né, que também têm relações extraconjugais, às vezes acabam até levando o vírus para casa. Como que vocês fazem esse trabalho também para conscientizar a população nesse sentido? Olha, essa pergunta é muito importante, porque você tocou num ponto, né? Ainda existe... A gente tem no Brasil o que a gente chama de epidemia concentrada, né? A resposta brasileira ela foi muito eficaz no passado e fez com que a epidemia não fosse generalizada e se concentrasse em alguns grupos específicos. Dentre os grupos específicos, a população jovem e jovens de homens que fazem sexo com homens, HSH, e jovens gays, são populações que são mais afetadas pela epidemia. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que o vírus ele tenha preferência por orientação sexual ou por qualquer que seja. Pelo contrário, qualquer pessoa sexualmente ativa
pode se infectar com o vírus HIV. Né? Então é muito importante as pessoas adotarem as formas de prevenção. Né? A camisinha ela é a forma principal de prevenção, continua sendo também uma das mais eficazes, porque ela, além de prevenir a infecção pelo HIV, ela previne também outras DSTs e também a gravidez não planejada. Mas também existem outras formas de prevenção hoje, como por exemplo o próprio tratamento. A pessoa com HIV em tratamento, ela pode ter carga viral indetectável, ou seja, que é a quantidade de vírus circulando no sangue, ela não consegue ser detectada pelo exame e isso reduz as chances de transmissão em 96%. Então ela praticamente não transmite o vírus. E também existe a profilaxia pós-exposição, que é o uso da medicação após uma relação sexual desprotegida. O uso da medicação após o contato com o vírus. Pode ser relação sexual, como eu disse, mas pode ser também acidente de trabalho. Né? Um médico ou uma enfermeira que tem um contato com sangue pode também fazer o uso dessa prevenção. Essas duas estão disponíveis no SUS, totalmente gratuito. O importante é que a pessoa, numa relação desprotegida, que tenha tido contato com o vírus, busque uma unidade de saúde. Aqui em Campos, um lugar que faz a profilaxia pós-exposição é o Hospital Ferreira Machado, né? E é muito importante fazer essa profilaxia em até 72 horas após o contato com o vírus, né? E esse tratamento ele dura 28 dias, né? Então, com efeitos colaterais. Então, não é um tratamento fácil, mas é importante. E tem uma outra forma de prevenção, que é a profilaxia pré-exposição, que é o uso da medicação antes do contato com o vírus. A pessoa que não tem o vírus, ela pode tomar uma medicação e não vai contrair o vírus. A porcentagem de prevenção é muito alta, né? Em quase mais de 99% de chances de prevenir, mas essa ainda não está no Brasil. Salvador, o papo está muito bom. Dependendo se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando, porque tem bastante pergunta, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Vou pedir para o Júlio mostrar aqui mais uma vez o livro, Segundo Armário, da editora Autografia. A Autografia. Pode ser comprado no site autografia.com.br/loja. É isso, querido. Muito obrigado pela presença. Eu que Foi um prazer agradeço. recebê-lo. Eu agradeço muito a oportunidade e espero que vocês possam continuar sempre divulgando essa temática, que é muito importante. Com certeza, obrigado. De Olho na Cidade fica por aqui. Até breve.